Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu tô aqui para falar sobre Talismã 6, o juízo final. Nós temos aqui essa história surpreendente que ela não era para existir, literalmente não estava programado. As histórias de Talismã eu sempre consigo programar um ano antes de lançar, então tem um ano para trabalhar, para estabelecer bem, para revisar. E Talismã 6 teve 2, 3 meses, porque é uma história mais curta. E eu já tinha escrito ela como parte de Talismã 5, tava tudo em um único arquivo. Então já estava escrito, então já estava fazendo a revisão, e Talismã 5 eu já estou trabalhando há mais tempo. Então foi mais fácil só pegar desse arquivo aqui, colocar nesse aqui e fazer um arquivo próprio de Talismã 6, o juízo final. E de onde surgiu essa ideia? Na verdade, Talismã 5 Apocalipse estava muito bom, eu já tinha os registros, estava tudo certo, mas passou pela minha cabeça que dava pra fazer como parte 1, parte 2, sabe? Que em algum momento tinha essa quebra, essa separação dos núcleos. E sem me dar conta, eu fiz Talismã 5 Apocalipse muito fechadinho, assim, como se realmente fossem 2 tempos, só que dentro de um livro só, entende? Então a gente sabia quando era o final de Apocalipse e quando era o começo ali do juízo final, que era a resolução de um problema maior. E a outra questão me lembra muito Guerra Infinita e Ultimato, onde no 5 ali a gente trabalha a apresentação, essa perda do herói e do protagonista em si. E aí, quando eu comecei a terminar a revisão ali do que seria Talismã 5, eu falei, cara, já posso lançar Talismã 5. O que a história se propõe a fazer, ela faz, entende? Então, o que segue, dá pra fazer algo à parte. Dá pra sonhar e fazer um livro a mais, né? E também para fechar a questão de 12, se não me engano, livros originais da saga Talismã. Então eu pensei, não, vamos fazer. E aí eu troquei e tava rezando para conseguir o registro de última hora de Talismã 6 vezes o final e deu certo. Então foi repensar. Então eu aproveitei muito do design, porque são histórias muito próximas mesmo, sabe? Que é parte 1, parte 2 basicamente, mas eu não queria deixar parte 1 e 2, então trazer ali, apresentar o Apocalipse e logo em seguida o juízo final, né, de toda essa história do Apocalipse e tudo mais. Então é assim que surgiu o Talismã 6, o juízo final. Troquei a fonte, troquei ali a marca d'água, os detalhezinhos ali que a gente conseguiu mexer. Como já tinha Talismã 5 como espelho, foi muito mais fácil, né? Fazer algo diferente, mas muito próximo, muito similar. E a partir disso, eu também reutilizei muitas das imagens conceituais para capa, para o livro, do que já tinha em Talismã 5 para Talismã 6. Então tem algumas imagens descartadas para Talismã 5 que entraram para Talismã 6. E como eram muitas imagens que a gente trabalhou de Thales sendo esse deus, segurando, sendo o coração base de tudo, né? Ficou muito difícil também escolher. Então em Talismã 6 tem uma maior quantidade de imagens do que Talismã 5. Porque abrange tudo isso, né? Esse final. Então acho que ficou muito bonito, muito legal. Conseguimos aí o registro e conseguimos ilustrar através das imagens esses 2 mundos que Thales estava segurando, o universo dele e o universo Talismã, né? A fusão desses mundos, como que isso ia acontecer, com esses mundos quebrando, Thales sendo aí praticamente o imperador dessa nova geração. E as 3 personalidades ali do personagem, né? O verde, o azul, o vermelho, a união das lendas, Talismã, eu acho muito incrível essa imagem. Representa muito essa personalidade do Thales, né? E contar através das imagens o que é a história, o que ela representa. Então Thales precisou unir as suas 3 personalidades, os seus poderes, tudo aqui para ser esse imperador enquanto tentava segurar esses mundos, né? Então achei muito, muito interessante. Aqui nessa imagem é ele basicamente sendo parte, né? Não é mais um corpo humano, mas ele é parte das estrelas, ele é, sabe? Então é tudo muito pegado, uma pintura mesmo. E aqui nada mais é do que essa representação dele, do vazio, né, das páginas em brancos da história, e toda a história agora acontece dentro do corpo dele. Achei fantástico. E aqui ele com esse sorrisinho de tipo, voltei. Voltamos para mais uma. E é uma história muito linda, sabe? Que a gente consegue manter. E aí é uma história muito profunda, né? Porque ela já começa, o início dela, onde Thales se torna um deus. E aí, esse deus que ele se torna Elliot.
Ele se reescreve. Ele deixa de ser o deus Thales para ser o deus Elliot. E Elliot, como essa personalidade de esse novo deus surgindo com partes de ambos os omniversos, começa a se transformar numa consciência própria e diferente, tornando Johnny o protagonista da história, sem o Thales, né? E ele começa a reescrever, o Elliot começa a reescrever tudo, tenta reescrever o Johnny, reescrever tudo. Não tem mais colares, agora são anéis que eles usam para ter poder. Então são muitos elementos que vão aparecendo aqui importantes pro futuro da saga, né? Já não é mais o BR de Únicos, Bons e Rebeldes, mas é o BR de Umbegor, que é o planeta natal, que é o planeta que dá força, que dá magia, alimenta a magia do deus Elliot. Ele cria o seu castelo, o seu império a partir disso, né? Então o Talismã 6, ele é essa nova fase já. Ele já começa Talismã com o conceito de Talismã se perdendo, sabe? Com esse esvaindo, aos poucos já morrendo, sabe? A gente vê que em Talismã 5 tem a quebra do que é Talismã, o final, e ali para onde vai. E aí esses pedaços começam a se esvair, começam a ser preenchidos pelo Elliot e os Elementares. É bem interessante. E agora que a gente trabalha com as divindades, né? Johnny, Javé e Eros. Os três protagonistas aqui, que basicamente dividem o protagonismo da história. Porém, Johnny com certeza é o foco central. Javé é uma participação muito discreta. Eros consegue ser um bom coadjuvante aqui pro Johnny. Então acho que é muito legal. E o Eros tem um papel muito importante em Talismã 6. Né? Em Talismã 5 ele aparece, acredito que não sei se ele aparece. Não, o Talismã 5 ele não aparece, ele aparece no Talismã 6. Como era a mesma história, eu me confundo. Mas o Eros ele tem um papel fundamental aqui. Porque sem o Thales, em teoria, ele morreria. Então a gente tem um argumento para trazer esse personagem que estava ligado com o Thales. E o desaparecimento do protagonista faz com que a história comece a ruir. E tudo que é ligado a ele também, né? E aqui é essa busca do Eros, do Javé, do Johnny em resgatar o Thales do Elliot, fazer com que ele recupere a sua consciência e recupere o universo deles, né? E tente manter os dois universos vivos, ou pelo menos o deles, né? E ver como que Thales ia fazer isso aí, como que Elliot ia levar essa situação. Então é muito essa questão, como eu falei, das guerras secretas aqui. São dois universos brigando pela sobrevivência, para ver qual que sobrevive. Temos a aparição do Corrompido, que é Thales Mendes, de 15 anos, todo deformado, destruído, que foi aquele que saiu de Talismã 5 através da linha original, por conta do feitiço do Thales. Então é tudo muito conectado, tá? E ele aparece aqui como Corrompido. Temos aqui a leve presença, a menção, né, de todos eles aqui. Manuela, ela não tem uma participação de falas, mas ela é muito participativa aqui no processo como um todo. Nós temos os BRs, os anjos, os guardiões, os protetores, celestiais, infernais, todos vindo aqui para o juízo final, né? Que é quando decidem quem vai para o céu, o inferno, os escolhidos, os salvos, os justos, os ímpios. Toda essa questão apocalíptica, né, de um Deus denominando qual seria o destino de cada um, acontece aqui também. E depois Elliot vem fazendo isso também, tá? Então aqui é muito legal porque é uma história que honra, né, e traz Alex, Tony, Isadora, Aaron, o Aaron, né, o dragão, o Arcanjo Miguel, a Manuela, Justin, Roberta. Todos esses fazem parte aqui, são mencionados. Não tem papel tão ativo porque é como um deus vendo a história de cima. Então esses personagens eles aparecem aqui embaixo e vendo certas situações. Elliot, Eros e Johnny estão se molhando, vendo os resultados, barganhando entre eles para ver o que eles podem fazer. Então é uma história muito psicológica, muito, sabe, outra magnitude. E nós vamos tendo ao longo da história esses enfrentamentos entre esses deuses sobre qual destino é o melhor, qual o juízo final é o melhor para todas as pessoas, esses elementos da saga Talismã, se vai ser completamente apagada e rebutada, se vai ser salva e vai ficar, se vai apagar o outro universo, né? Vai se apagar um, apagar outro, tá tudo muito conectado, interligado, e vai mostrando ali os elementos do porquê cada personagem interligado com qual. Então é uma história muito rica, muito legal, com fantasia, ficção científica, e traz
essa profundidade do Johnny sendo esse protagonista que vai buscando formas de trazer o Thales, vai buscando formas de substituir o Thales e não chegar, sabe? Ele é um bom protagonista, mas ele precisa de uma história própria, ele não consegue ser o protagonista da história do Thales, entende? Então precisa dessa transformação, dessa mudança. E aqui vai acontecendo. O Eros também trabalha muito nessa questão de recuperar tudo que é seu, de tentar trazer o Thales. Ele entende que a força dele não é o bastante, que ele precisa do próprio protagonista da história dele. E também é interessante essa mudança de arco e esse trabalho em cima do personagem Eros. É bem interessante, ele que foi vilão de Talismã 4. Então é muito legal, gente, muito legal. E aí a gente tem ali o ápice de tudo, né? Tem Yahweh que aparece, que é o primeiro deus original, que a gente explica ainda lá em Talismã 5, né? Então aparece ali até o momento onde passa uma reprise ali dos UBRs e tudo mais. Então é muito essa questão de transformar, Nada Morre Tudo Se Transforma, vindo de Talismã 5, onde Talismã 6 a gente tem esses deuses como se fosse uma reunião, um conselho, decidindo, batalhando com palavras, com magia, qual caminho é o melhor para um encerramento e para um novo início, para sustentar esse fluxo sagrado. Dito isso, nós temos todos esses elementos maravilhosos em Talismã 6, o juízo final. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos sobre Talismã 6.